convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti, dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a liturgia da palavra nos apresenta, não é? Nosso Senhor dando aí umas diretrizes, tendo em vista a comunidade que se formaria a partir dos seus apóstolos, dos seus discípulos, que é a igreja. Nessa mistura de ensinamentos que existe nesse capítulo 17, no começo do capítulo 17 do Evangelho de São Lucas, Jesus ele vai advertir quanto a duas coisas, né? Advertir quanto a uma e orientar a outra. Advertir quanto o pecado, o gravíssimo pecado do escândalo. E depois ele vai orientá-los a ter uma grandeza de coração, a ponto de repreender o pecado e ao mesmo tempo estar sempre aberto a perdoá-lo. Quando Jesus fala do pecado do escândalo, ele diz aqui da gravidade do escândalo, é porque o que mais sofre com o escândalo são os pequeninos. E pequeno aqui é aquela pessoa fraca ainda, que manca ainda na fé, que ainda não está robustecida. É uma criança na fé, uma pessoa pequena, que ainda precisa de muito ser alimentada, ainda com leite, receber coisas mais leves, ainda não está pronta para ela própria mastigar aquilo que é sólido, que não está pronta para adentrar nos mistérios da nossa fé, que ainda não compreende a grandeza, foi atingida, foi cativada, tem um afeto que cresce no seu coração, quer responder a Deus, mas ainda padece da turvidez, não é? Que o mundo impregnou na alma. Essas pessoas são as que são mais prejudicadas pelo escândalo. O escândalo, ele impede, serve de pedra de tropeço para as pessoas que querem progredir na fé. E é uma coisa muito séria, porque muitas vezes o escândalo pode ser dado por uma pessoa que já se diz ou já se considera uma pessoa crente, uma pessoa forte na fé. Santo Agostinho vai advertir: cuidado vocês, para que bebendo água limpa não pisem no pasto, fazendo com que as outras ovelhas comem a grama pisada. Cuidado, porque pode ser que nós estemos sim vivendo uma vida espiritual, já estejamos entre muitíssimas aspas, de algum modo fortalecidos com relação a algumas quedas, por exemplo, já estamos de algum modo munidos de determinados vícios e determinados pecados, mas produzirmos, instigarmos vícios e pecados nos outros. Não importa, não é suficiente viver, ter a consciência de que se é reto. É preciso viver retamente, ter a consciência de que é reto, mas expressar tudo isso diante dos homens. De nada adianta eu me portar, não é? Saber que eu sou discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, saber que eu sou católico, saber que eu tenho fé, mas eu deixo
pouco, né? Eu deixo transparecer muito pouco isso na minha vida, e às vezes até o contrário. Seguro daquilo que eu sou, eu me lanço, por exemplo, a determinadas companhias, não é? Me lanço a determinadas companhias escandalosas, eu estou seguro daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho. Mas me lançando, por exemplo, a companhias escandalosas, eu posso servir de escândalo para aquele que não me conhece, para aquele que me vendo, ou aquele que esperando alguma coisa de mim, me vendo em determinadas situações, ou me vendo dizer coisas, pode sim começar a ficar impedido de progredir na fé. É um exemplo muito bobo, um exemplo muito simples. Me permitam dizer isso. E, de fato, é uma coisa muito feia, não é? Imaginem só eu, enquanto sacerdote, enquanto padre, né? Eu ficar sentado num boteco de esquina, por exemplo. Tem problema? É pecado os padres beberem? Não, não é pecado. Inclusive tem aí inúmeras fotos de Bento XVI, o Santo Padre, tomando uma canecona de cerveja, de chopp, seja lá o que for. Não é pecado. Não é pecado o padre de vez em quando tomar um pouco de vinho aqui e ali. Mas vejam para vocês verem a imagem que não passa, o recado errado que isso passa. O padre às vezes pode nem ser alcoólatra, ele pode nem ser dado a bebedeira, como nos adverte aqui, a leitura que nós ouvimos, mas a postura que ele ali exerce serve de escândalo, porque quem passa e não entende, as almas tíbias, as almas pequenas, as almas fracas, elas podem passar e olhar e ver se o padre faz, por que eu não? Eu usei o exemplo do botequim, que é diferente, por exemplo, de um restaurante. O botequim, ele na nossa cultura, é um lugar negativo, sim, porque ele é um lugar onde as pessoas, geralmente, na sua grande maioria, homens vão ali, se embriagam, vão ali para isto, vão ali com o objetivo de beber, né? A bebida ela não é um acréscimo, algo que vem acrescentar um momento. Não, ela é a razão daquele lugar, ela é a razão daqueles que vão ali, é a bebida, é o álcool que as pessoas vão buscar ali. Não é um ambiente para o padre se sentar, ficar ali bebendo com seus amigos, ficar bebendo ali com seus colegas, podendo passar essa imagem errada, né? E o povo vai pensar, se o padre fica ali sentado, por que eu também não posso? O padre está seguro de si, o padre sabe quem ele é. Mas o problema é os outros que veem, e infelizmente a gente precisa disso. Nós, na nossa fraqueza, na nossa limitação, nós precisamos de referência. E aqui é muito importante quando Cristo adverte sobre o pecado do escândalo, porque o escândalo está ligado à referência. Nós precisamos ser referências uns para os outros. Referência de vida espiritual, referência de uma reta conduta, referência de uma boa relação com Deus, para que os mais progredidos com relação à fé, com relação à vida espiritual, puxem para cima aqueles menos progredidos, os mais fracos. Eu posso, por exemplo, vou dizer isso sim, existem pessoas que estão seguras sim daquilo que são, daquilo que pregam, dando aqui o exemplo concreto, questão da roupa, o modo de se vestir, o modo de se comportar, o modo de falar, tudo isso pode atingir outra pessoa. Não é frescura quando, por exemplo, em alguns lugares, de modo geral, a igreja pede uma modéstia no vestir. Sobretudo, isso não precisa nem dizer quando nós vemos a igreja. Existem pessoas que vêm à igreja buscando curas, buscando superação de vícios, buscando purificar a mente. Mas chega e encontra, às vezes, ocasiões para fortalecer, para instigá-la, para alimentar aquilo que ela quer largar. A pessoa que pode estar vestida de um modo um pouco vulgar, ela pode estar segura da fidelidade dela ao marido, pode estar segura da fidelidade dela a Cristo, pode estar segura da envergadura moral que ela tem, da retidão que ela tem, pode estar segura sim, evidentemente, mas o problema é aquilo que ela passa. Isso é importante, não pode ser negligenciado por nós. Em contrapartida, Jesus fala, não é, da questão do arrependimento. Se alguém peca contra nós, se alguém peca, nós precisamos repreendê-lo. E aqui fazer aquela velha e já conhecida distinção, né, entre o pecador e o pecado. A igreja, ela adverte, ela declara guerra contra o pecado. Mas quanto ao pecador, ela tem que fazer de tudo para que ele arrependa-se daquilo que ele cometeu.
Um coração grande não é um coração bobo que passa um verniz em cima de tudo. Um coração grandioso é aquele coração que tem sabedoria para repreender o próximo quando ele peca. E, ao mesmo tempo, né, com a mesma disponibilidade que ele tem para repreender o pecador, também tem a mesma disponibilidade, a mesma largueza para perdoá-lo quando este arrepender-se daquilo que ele fez. Não tem coisa que desagrade mais ao coração de Deus do que aquela pessoa que não esquece a injúria. Essa pessoa que não esquece a injúria, que guarda rancor, ela distancia do caminho do reino dos céus. Porque o próprio Deus, que poderia muito bem fazer isso, guardar as injúrias que nós cometemos contra Ele, Ele faz questão de esquecer. Ele corre atrás disso. Ele corre atrás de esquecer aquilo que nós cometemos, as nossas injúrias, as nossas ofensas contra Ele. Se nós quisermos nos aproximar de Deus, né, do seu coração misericordioso, precisamos ter essa inclinação, a correção, de corrigir, repreender, chamar a atenção e com muito mais largueza de perdoar, né, quando a pessoa que caiu quer levantar-se de volta. Tudo isso que Jesus nos pede é pesado, porque aqui no texto, todos nós podemos reconhecer, é belíssimo. Não provoque escândalo, tenha o coração aberto para repreender e perdoar o seu irmão. É muito bonito quando nós ouvimos isso. Mas quando a gente vai colocar na prática, a gente começa a encontrar dificuldades. Essa atividade mental, né, intelectual, esse cálculo foi feito rapidamente pelos apóstolos. Quando Jesus fala dessas duas coisas, logo em seguida eles falam, aumenta a nossa fé. Ou seja, eles viram aquilo que Cristo pede, eles viram a advertência que eles deram, olharam para eles mesmos e pensaram, mas isso para mim é muito difícil. Então eles viram para Cristo e falaram, Senhor, aumenta a nossa fé. Na mentalidade deles, certamente, queriam que aumentasse, o que fosse aumentado, o que fosse a fidelidade. Né? No contexto grego, hebraico, né? No Antigo Testamento, fé está ligado à fidelidade. Fidelidade à aliança, fidelidade à lei. Ou seja, é como se eles estivessem dizendo, Jesus, né? Senhor, né? Aumenta a nossa fidelidade. E Jesus vai, ele dá uma resposta para eles dizendo, se vós tivesseis fé. Se tivesse, então eles não têm, Cristo ressignifica o que significa a fé. A fé, ela continua sendo uma fidelidade, evidentemente, mas a fé, ela entra agora como um dom, alguma coisa que é dada a nós, que vem para abrir o nosso coração, mas nos vem para nos tornar, né, ou nos fazer possuir aquilo que ainda nós não possuímos. É por meio da fé que nós portamos, né? Como cidadãos do céu. É por meio da fé que a salvação vem até nós. A fé, ela vem aqui como uma porta de entrada para todas as virtudes que nos vêm do próprio Deus. Eles deveriam pedir aqui não fé, deveriam pedir fortaleza, isso que é interessante. Deveriam pedir fortaleza, já que eles estão se vendo fracos para conseguir responder aquilo que Cristo pede. Eles não pedem fortaleza, eles pedem a fé. A fé é a porta de entrada para todas essas virtudes, inclusive a fortaleza. Então, eles pedem fé. É essa que deve ser a nossa resposta quando ouvindo uma coisa de Cristo que é exigente, a gente tem que pedir isso. Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé para que eu tenha capacidade, que eu consiga, contemplando tudo isso que o Senhor me dá, contemplando a beleza e a bondade que existe por detrás da sua palavra, porque por meio da fé que eu consigo ver essa beleza, por meio da fé que eu consigo ver essa bondade, contemplando tudo isso, eu tenha ânimo para executá-lo, eu tenha ânimo para servi-lo, eu tenha ânimo para segui-lo. Pedir essa fé forte de possuir aquilo que nós não vemos, é que animou o coração de São Martinho de Tours, esse santo que nós celebramos hoje. São Martinho de Tours, uma das passagens mais conhecidas de sua vida é que ele estava lá moribundo, quase morrendo. Ele, diante do lamento, né, dos seus irmãos, da lamúria dos seus irmãos, ele vai e vira para Deus e diz assim, olhando, compadecendo-se dele, Senhor, se for de sua vontade, eu não me recuso a viver mais um pouco. Ou seja, eu não me recuso ao trabalho. Se morrer para mim agora pode ser uma trégua, uma folga, eu recuso essa folga. Se for de sua vontade que eu trabalhe ainda mais um pouco. São Martinho de Tours, por meio da fé, já via a vida eterna.
E por meio da esperança ele já a possuía, a vida eterna já estava dentro dele. Então a morte para ele era insignificante. O que estava diante dele ele não era a morte. O que estava diante dele era: eu vou para a vida eterna já de uma vez, contemplar a face daquele de quem eu amo, ou eu fico mais um pouco para ajudar a esses meus irmãos. Essa fé que nós precisamos pedir, não é? Essa fé que nós devemos desejar, almejar, né? Essa fé grande, enorme de São Martinho de Tours de tornar a morte significante. A morte para nós cristãos ser apenas uma passagem, uma virada de página entre esta vida e a próxima, entre essa vida que passa e aquela vida que não termina. Que São Martinho de Tours possa rogar por nós a Deus, possa infundir em nosso coração esse dom maravilhoso, essa porta de entrada, para que nosso coração entre todas as demais virtudes, incluindo a virtude da fortaleza. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.